Estamos de volta com o programa Viver e Conviver e hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, o tema que abordaremos é tumores cerebrais. E quem está aqui para falar sobre este assunto é o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Boa tarde, prazer ter você aqui com a gente, boa viu? Tarde, boa tarde. Bom, quando um paciente recebe o diagnóstico que tem um tumor, em qualquer parte do corpo já é algo assustador. Mas quando ele acontece no cérebro, parece que assusta muito mais, né? Existe alguma causa específica por que um tumor se manifesta na cabeça e não em outra parte do corpo? Em primeiro lugar, assusta muito mais porque o cérebro é uma estrutura que não permite muita agressão. E depois, se você tem um tumor no abdômen, ele pode crescer, não tem nada que faça uma resistência, enquanto que na cabeça existe a calota craniana que impede o crescimento. Então isso vai pressionando estruturas que são vitais e pode levar o paciente ao óbito. Agora, causas. Isso é uma tarefa estudada desde sempre. E hoje tem-se absoluta certeza que alguns tumores do sistema nervoso central, eles são provocados por erro genético. Então, por exemplo, existe uma situação chamada facomatose, que cria no ser humano duas doenças, a neurofibromatose e uma outra doença também que atinge o tecido conjuntivo, que pode, evidentemente, nesses doentes, trazer tumores benignos, entre aspas, que a gente ainda vai comentar sobre isso, mas que têm um comportamento, se não tratado, de bastante malignidade. Agora, é muito difícil fazer o diagnóstico de um tumor no cérebro, porque normalmente, pelo que se fala, quando ele se manifesta, já é meio que o caso já está bem agravado. Isso é verdade? Pois é, a manifestação clínica vai depender da posição do tumor dentro do cérebro, do encéfalo. Então, se o doente tiver o privilégio de ter um sintoma muito precoce, então vamos supor que bem no começo, por estar localizado numa área motora, ele vai ter um déficit de força discreto no lado do corpo. Ou então vai ter uma crise convulsiva por ação irritante desse tumor em área que vai provocar uma crise convulsiva. E se ele procurar um profissional e tiver os exames solicitados e isso ficar diagnosticado precocemente, é óbvio que aí ele tem uma chance maior de ter um tratamento e uma sobrevida muito maior. A dor de cabeça é um sintoma? A dor de cabeça é um sintoma de tumor cerebral em algumas circunstâncias. Normalmente não é uma dor de cabeça muito intensa. Às vezes ela costuma ter um horário no final da tarde ou às vezes no amanhecer. Mas é uma dor diferente que o paciente não tinha até então e começa a ter isso diariamente. Isso me leva, nesse momento, a lembrar o seguinte, que a parte mais importante, eu acho isso. Quando o paciente tem algo diferente, é claro, uma crise de enxaqueca, ele já sabe como é que funciona. Mas quando ele começa a ter uma dor de cabeça diferente, às vezes associada com náusea e vômitos, né? Muitas vezes não relacionados a outros fatores, não quer dizer, não tem uma comida que poderia provocar isso. E, além disso, algum outro sinal que chame a atenção, como tontura, déficit de força num lado do corpo, formigamentos num lado só do corpo, ele deve procurar um profissional e, provavelmente, através de exames, vai se concluir ou não se ele apresenta um tumor cerebral. Hoje é fácil de fazer um diagnóstico de um tumor cerebral? Hoje é muito fácil de fazer porque existem sistemas de obtenção de imagens do interior do crânio que permite diagnóstico de tumores de poucos milímetros de tamanho. Como chama esse exame, doutor? A ressonância magnética é um dos exames mais usados no mundo inteiro e que dá uma qualidade, uma nitidez de imagem muito precisa. Eu diria que é o exame mais importante. A tomografia computadorizada também é um exame importante, mas a ressonância para o interior, tirando a parte óssea, o interior do tecido encefálico é muito mais fidedigno, muito mais cheio de detalhes do que a tomografia computadorizada. Uma pancada pode desenvolver um tumor? Não, no sentido de que tumor é uma ocupação de um volume, se você tem um hematoma, aquilo funciona como um tumor. Nesse aspecto, sim. Então, um trauma pode ter um sangramento, formar um volume muito grande e esse volume trazer sintomatologia. Isso, então, pode acontecer. Mas histórias de que houve um traumatismo e dali se desenvolveu mais tarde um tumor benigno ou maligno, isso ainda é no campo da especulação. Agora, a cirurgia, hoje em dia, ela é tranquila, ela ainda inspira muitos cuidados, porque pode comprometer outros órgãos do corpo? Como funciona, doutor?
Muito bem. Quando você tem o diagnóstico de um tumor através da imagem ou através de outros exames, é claro que então, diante do diagnóstico, você vai criar as alternativas de tratamento. Há localizações em que é impossível fazer uma cirurgia, né? Por exemplo, tem uma estrutura do encéfalo chamada tronco cerebral, certo? Que são 3 estruturas que compõem o tronco cerebral, que é muito difícil você fazer remoção de tumores nessa estrutura, porque elas concentram praticamente a função de quase todos os movimentos, atividades de batimento cardíaco e etc. Então, estes casos não têm condição de serem operados. No entanto, quando existe o tumor é detectado numa área cirúrgica, mesmo próximo de áreas que nós chamamos de eloquentes, porque são áreas vitais de estruturas que vão comandar, às vezes, o movimento ou a fala, então você pode hoje, com técnicas matematicamente definidas, eu trabalho muito nessa área, que é a área da estereotaxia, em que você, com cálculos, trabalho junto com o físico do lado, com cálculos matemáticos, você define, baseado na imagem, a estrutura, tanto limite anterior, posterior, lateral e medial e de profundidade, você faz uma retirada do volume que é o tumor, preservando ao máximo as estruturas ao lado do tumor. Então, isto hoje tem, assim, métodos, tem a neuronavegação, que também é um sistema de precisão, em que você, ao longo do procedimento, consegue visualizar onde você está com o seu instrumental cirúrgico e fazendo a ressecção do tumor, a remoção do tumor, com o mínimo dano do tecido cerebral normal, que não deveria ser lesado. Porque o cérebro não é como o abdômen, não permite lesões. Quando você lesa um neurônio, ele não recupera. Então você tem que ter o máximo de cautela e cuidado. Mas ainda é o principal tratamento do tumor, é o tratamento cirúrgico. A cirurgia é bem delicada, né? Uma precisão... Exato. É uma cirurgia, igual você falou. Tanto é que, como eu disse, eu trabalho junto com um físico que faz cálculos físicos e matemáticos para me dar as coordenadas e eu poder fazer a ressecção. Porque aquilo que eu vejo numa imagem, quando eu abro o crânio para poder operar, aquilo não é do mesmo jeito. Então eu preciso ter, às vezes, muitos tumores, se você olha, você confunde o que é cérebro normal com tumor. Então eu preciso ter uma lógica, e essa lógica, baseada na imagem, é dada pelo físico que trabalha conosco. Tá certo. Agora, voltando para aquele tumor, que às vezes está localizado numa área que não é possível retirá-lo, o que acontece? Então, nessas circunstâncias, você pode ter dependendo da idade, dependendo de uma série de fatores, tem tumores que evoluem muito lentamente. Então você pode aguardar temporariamente, por período, você vai fazendo imagens periódicas a cada 6 meses. E quando você acha que está no tempo correto, fazer então um tratamento com radiação. A radiação ionizante, que pode ser a telerradioterapia, que é a radioterapia convencional. Hoje existem meios, porque antigamente se fazia a radioterapia também atuando em cima do tumor e das outras estruturas normais. Então isso daria a médio e longo prazo sequelas também. Então hoje consegue-se fazer uma radiação muito localizada, ou através do sistema que eu já mencionei aqui, que é a estereotaxia, então você pode fazer a radiocirurgia, ou você pode fazer uma radioterapia fracionada, certo? Que ela é formatada exatamente de acordo com a forma do tumor, atingindo mais o tumor do que outras estruturas que não deveriam ser atingidas. E além disso, tem uma outra forma que aqui no Brasil, eu tenho até uma tese de doutorado nesse assunto, mas no Brasil não é muito utilizado, por dificuldades de importação do isótopo, que aqui não é produzido, que é a bracterapia, que é uma radioterapia mais potente, e que você coloca o isótopo dentro do tumor e faz de dentro do tumor para fora. Também, sempre baseado em cálculos matemáticos e físicos, protegendo ao máximo estruturas ao redor do tumor. E, neste caso, a radioterapia ela é mais eficaz, porque você consegue irradiar muito mais do que uma radioterapia convencional, que pelos limites dela não pode chegar a mais que 5.000, porque o tecido ao redor não tolera tanto de radiação. 5.000 raios. Bractoterapia? Braquiterapia. Braquiterapia. Pode ser aplicado em tumores em outra parte do corpo? Não. Através do exame de imagem, é possível perceber se o tumor é maligno ou não?